Estimados irmãos espíritas e não espíritas, desejo saudar-vos com o pensamento do espírito Everton Quadros, que nos diz: o Espiritismo nos oferece a verdadeira confiança, raciocinada e renovadora. Eis porque o espírita não está condenado à atividade inexpressiva ou vegetante. Caridade é dinamismo do amor. Evangelho é alegria. Não é sistema de restringir as ideias ou tolher as manifestações, mas é vacinação contra o convencionalismo absorvente. Você poderá encontrar este pensamento no capítulo 31 da obra O Espírito da Verdade, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito Everton Castro. O nosso tema de hoje é o espírita na sociedade. Nós devemos iniciar nossa reflexão examinando o cidadão espírita. Ensina-nos a sociologia que cidadão é aquele indivíduo pertencente ao Estado, com direitos e deveres diante da sociedade. Independente de religiões ou crenças, todos têm o dever de zelar pelo funcionamento, tal como o bem coletivo. Por outro lado, o espírita é aquele que segue a doutrina codificada por Allan Kardec. Porém, é, acima de tudo, a pessoa que tem o compromisso com a caridade, o consolo e o aprendizado coletivo, visando o progresso. O espírita é também o promotor da verdade e do esclarecimento, da liberdade de expressão e do livre-arbítrio, e luta pela garantia dos direitos civis de todos os cidadãos. Poderíamos dizer que os espíritas são responsáveis pela evolução moral, mesmo sendo esta um processo gradativo e individual, mas que deve ser exercida através do amor ao próximo. Se pensarmos em termos de fundamentação doutrinária da atuação do espírita, nós devemos lembrar que o espírita é, antes de tudo, um espírito. Exatamente. O espírita é um espírito. Assim sendo, e estando reencarnado, a sua destinação é a evolução. Allan Kardec, no capítulo 17 de nosso Evangelho, estabeleceu, sob a orientação dos venerandos colaboradores espirituais, duas reflexões importantes
na compreensão do papel do espírito na sociedade. A primeira, referente ao homem de bem, que é o item 3 desse capítulo 17. E esse homem de bem é definido como aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Recordando que a lei de justiça, amor e de caridade é a última das leis morais que está na parte 3ª de O Livro dos Espíritos. E aqui nós encontramos 2 desafios a que se submete o espírita: fazer todo o bem que estiver ao seu alcance e investigar em si mesmo se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, sem o que ele não estará cumprindo essa lei de justiça, de amor e de caridade. Mas Kardec avançou nesse tópico, sintetizando que o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens o homem de bem vê irmãos seus. A verdadeira fraternidade. A segunda orientação de Allan Kardec nesse capítulo 17 é referente aos bons espíritas, que é o item 4 desse capítulo, em que o codificador considera o espírita que cumpre todas as recomendações previstas para o homem de bem como um verdadeiro cristão. E aí nós precisamos recordar que no item 15 da introdução de O Livro dos Espíritos, disseram os colaboradores espirituais de Kardec: o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, e assim sendo, elas, as coisas, lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se as sofrer, sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Então esse pensamento dos colaboradores espirituais, dos espíritos superiores, está lá no item 15 da introdução de O Livro dos Espíritos, define bem como o verdadeiro espírita vê as coisas do mundo. A segurança que ele tem no futuro que o aguarda, percebe as dificuldades da vida com um olhar de resignação, sabe que tudo que ocorre de dificuldade é para o seu próprio progresso. E o melhor de tudo, ele sofre ou passa por essas dificuldades sem reclamar. E há uma condição essencial para que ele possa agir dessa forma: é ter coragem.
Então nós compreendemos que a coragem é atributo importante do espírita na sociedade, pois poucas não serão as vezes em que ele sofrerá o deboche, o escárnio e até mesmo a violência. Por outro lado, ao espírita não cabe impor sua crença a ninguém, pois, como assinalou Kardec na conclusão número 9 de O Livro dos Espíritos, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal, nem desejar o mal ao seu próximo, sem distinção de opiniões. Então, os espíritos superiores, lá no final do Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, deixaram bem claro que não há espírita sincero e compenetrado de tudo aquilo que foi ensinado e que está nas leis morais, que deseja o mal para o seu próximo, que não aceite a opinião do seu próximo. É algo que eles consideram inaceitável. Mas você pode estar perguntando: quais os papéis do espírita na sociedade? Recordemos que, como qualquer ser humano, o espírita é também um ser gregário, ou seja, alguém que precisa do outro, do próximo, para o seu desenvolvimento e evolução. E sendo gregário, ele precisa viver em sociedade. E isso nos remete lá à questão 766 de O Livro dos Espíritos, que trata da lei de sociedade, quando os colaboradores espirituais de Kardec responderam à indagação do Kardec, dizendo: certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Quando Kardec perguntou sobre essa questão do homem ser gregário, eles responderam exatamente isso. Deus nos faz viver em sociedade porque é o caminho para a nossa evolução. E os espíritos justificam essa afirmativa dizendo que todas as potencialidades que nós dispomos, todas as faculdades que nós dispomos, perderiam sentido se não tivéssemos que viver em sociedade, se não tivesse o outro próximo na nossa vida. Mas nós devemos compreender que o espírita é um ser biológico, social, econômico, político e religioso. São 5 dimensões que fazem parte do espírita, como de resto de qualquer ser humano. Como ser biológico, ele é elemento essencial no cumprimento da lei de reprodução, assumindo um papel importante na continuação da espécie humana. E nesse processo, na qualidade de pai ou de mãe, tem responsabilidades extremas na condução do ser a ele enviado na condição de filho. Então cumpre ao espírita, pai ou mãe, um papel extremamente relevante. Como ser social, ao espírita, cumpre-lhe importante tarefa no equilíbrio das relações interpessoais. E nesse aspecto ele precisa estar menos afeito aos aspectos fenomenológicos do espiritismo
e mais focado no aspecto doutrinário, fazendo do seu comportamento social, do seu comportamento na sociedade, um laboratório de evangelização desta sociedade. Então, o espírita, por exemplo, no mundo do trabalho, deve ser o evangelizador neste cenário do mundo do trabalho. Agora, ele precisa estar muito mais ligado ao aspecto doutrinário do que ao aspecto dos fenômenos do espiritismo. E aqui nós devemos considerar fundamental o cumprimento daquelas orientações que estão lá na Lei de Sociedade, uma das leis morais que está na parte 3ª de O Livro dos Espíritos. Como ser econômico, o espírita produz a riqueza e dela aufere benefícios, pautando sua ação no compromisso ético e moral, de acordo com as orientações evangélicas contidas lá no item 7 do capítulo 16 de nosso Evangelho, cuja temática central é "Não se pode servir a Deus e a Mamon", com destaque para o item "Utilidade providencial da riqueza". E vamos entender riqueza como aquilo que é produzido através do trabalho do ser humano, qualquer que seja a área de trabalho que este ser humano esteja. Não apenas a riqueza material, mas a riqueza espiritual e a riqueza moral, que todos nós devemos produzir, usufruirmos dela, mas também compartilharmos com os nossos irmãos. Como ser político, o espírita deve dar cumprimento à recomendação de André Luiz, lá da obra Conduta Espírita, quando esse benfeitor assinala que o espírita deve ser útil e reconhecido à nação que o afaga por filho, cumprindo rigorosamente os deveres que lhe tocam na vida de cidadão. Então, André Luiz, lá na obra Conduta Espírita, já chama a nossa atenção para esse aspecto de que temos que cumprir com o nosso dever cidadão para com a nação, para com o país. Isso é fundamental. Cairbar Schutel, o apóstolo da caridade, já proclamava em 1929, em publicação da Revista Internacional de Espiritismo, que foi fundada por ele em 1925, que em política, em ciência e em religião só há um norte a seguir: a verdade. Olha que interessante. E aí nós compreendemos que o espírita é livre para manifestar sua opinião política, sem dúvida. O espírita deve votar e pode ser votado, mas o seu partido deve ser apenas um: o partido da caridade. Isso não impede que ele tenha qualquer filiação partidária. Ele só não pode misturar a sua atuação na casa espírita com seu partidarismo político. Como ser religioso, o espírita assume um papel crucial e delicado na sociedade. Aqui ele deve compreender, estudar e exercitar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, sabendo-a como ciência que tem como objeto central de estudo o espírito imortal
e as suas relações diversas com o universo. Ela também tem seus fundamentos básicos, e dentre os quais eu posso destacar a crença em Deus, Jesus como modelo e guia, evolução do espírito, reencarnação, livre-arbítrio, fé raciocinada e diversidade dos mundos habitados. São compreensões que precisam estar no espírita do ponto de vista do ser religioso. E talvez nessa condição de ser religioso é que o espírita enfrente suas maiores dificuldades. E por vezes, anatematizado na sociedade, ele acaba por acanhar-se, retrair-se. E por isso ele deve ter coragem para não perder oportunidades preciosas de evangelização. Situações acontecerão em que o espírita terá diante de si um momento importantíssimo para ser um evangelizador. Pela demonstração prática dos fundamentos e postulados da doutrina dos espíritos. Mas, por outro lado, o espírita não deve praticar o proselitismo religioso espírita, ou seja, empenhar-se em tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada causa, de uma determinada doutrina, no caso a doutrina dos espíritos, de uma ideologia, de uma religião. Porque nós sabemos que se há uma forma de convencimento oportuna e duradoura, é a da pedagogia do exemplo. Nós influenciamos muito mais por nossas ações do que por nossos discursos. Muitas vezes até caímos em profunda contradição quando o que fazemos não está alinhado com o que dizemos. E se tem algo que desafia qualquer espírita, é manter a coerência entre o que sabe, o que diz e o que faz. Mas você pode perguntar também, como deve ser o espírita na sociedade? E aí eu fui buscar, na obra Opinião Espírita, da Lavra Mediúnica dos Espíritos Emmanuel e André Luiz, com o médium Francisco Cândido Xavier, a resposta para essa questão. No capítulo 7, exatamente no capítulo 7 da obra Opinião Espírita, eu fui buscar a resposta de como deve ser o espírita na sociedade. E o título desse capítulo 7 é O Espírita Deve Ser. E vejamos então o que Emmanuel e André Luiz, numa parceria mediúnica, nos trouxeram através de Chico Xavier e Valdo Vieira. Eu esqueci de dizer anteriormente que é a pena mediúnica do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Emmanuel e André Luiz dizem: o espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo, manejando a verdade a ponto de convertê-la em tacape na pele dos semelhantes. Então a agressividade é algo que não pode estar presente na conduta espírita. O espírita deve ser bom, mas não displicente, que chegue a favorecer a força do mal sob o pretexto de cultivar a ternura. A gente vai observar que Emmanuel e André Luiz colocam a característica e em seguida usam uma conjunção adversativa exatamente para chamar a atenção
para o que não deve ser. Que muitas vezes o que eles estão dizendo que não deve ser é o que mais acontece em termos de conduta do espírita. O espírita deve ser generoso, mas não perdulário, que abrace a prodigalidade excessiva, sufocando as possibilidades de trabalho que despontam nos outros. O espírita deve ser doce, mas não tão doce que atinja a dúbia melifluidade, incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão. Ele tem que ser firme. O espírita deve ser justo, mas não implacável, em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. O espírita deve ser claro, mas não desabrido, dando a ideia de eleger-se em fiscal de consciências alheias. Isso não é papel do espírita, fiscal de consciência. O espírita deve ser franco, mas não insolente, ferindo assim os outros. O espírita deve ser paciente, mas não irresponsável, adotando negligência em nome da gentileza. O espírita deve ser tolerante, mas não indiferente, aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. O espírita deve ser calmo, mas não tão sossegado que se afogue na preguiça. O espírita deve ser confiante, mas não fanático, que se abstenha do raciocínio. O espírita deve ser persistente, mas não teimoso, viciando em rebelar-se. O espírita deve ser diligente, mas não precipitado, destruindo a si próprio. E finalizando, Emmanuel e André Luiz nos dizem: conhece-te a ti mesmo, diz a filosofia. E para conhecer a nós mesmos, é necessário escolher atitude e posição de equilíbrio, seja na emotividade ou no pensamento, na palavra ou na ação, porque efetivamente o equilíbrio nunca é demais. A gente conclui desta orientação de Emmanuel e André Luiz que o elemento chave na conduta do espírita na sociedade é o equilíbrio. O equilíbrio do sentimento, da emoção, do pensamento, da palavra, da ação. O espírita não pode abrir mão desse equilíbrio, especialmente porque a doutrina dos espíritos é uma doutrina da razão, da lógica. E isso é fundamental na conduta do espírita na sociedade. Fixemos que o nosso principal compromisso é evangelizar através de condutas cristãs, de condutas espíritas, previstas no nosso Evangelho, em O Livro dos Espíritos, na Gênese, no Livro dos Médiuns, na obra O Céu e o Inferno, na codificação espírita. Se nós conseguirmos assimilar todas as orientações contidas na codificação,
seguramente nós poderemos desempenhar um bom papel como espírita na sociedade. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu espero ter contribuído para a compreensão do assunto e peço que Jesus nos abençoe. Um forte abraço.